dia! Bem-vindo à nossa sala virtual, ao nosso primeiro dia de aula por ensino remoto, né? Regulamentado pelo Estado. Muito novo para vocês, muito novo para nós também, não se preocupem com isso. E é exatamente por conta da familiaridade que nós já temos, né? Porque nós já tivemos contato. Eu preferi, mesmo que o Estado divulgue as videoaulas, né, com a matéria, seguindo o PET, eu também vou fazer, tá? Eu vou preparar as videoaulas seguindo a matéria do PET. Então, essa é a nossa primeira semana e ela vai tratar sobre as propriedades dos materiais. Caso vocês queiram me acompanhar pelo PET, vocês podem colocar o PET do lado para quem imprimiu, para quem tem ele no celular, né? Faça as anotações aqui da videoaula no caderno e depois vocês acrescentem tudo lá no PET. O importante para agora é tudo que vocês façam, coloquem a data, registrem, façam resumo da matéria, façam todos os exercícios. Coloquem as datas, não esqueça, isso é muito importante. Lembrando que a partir de hoje, toda a movimentação de vocês, seguindo as orientações do PET, vão estar contando como horas, tá? Dentro daquelas 800 horas que o governo federal exigiu. Então, vamos ficar atentos, fazer tudo bem registrado, porque é a vida escolar de vocês. Começamos novamente a escola de uma forma diferente, mas estamos aqui. Dando continuidade, então, o tema da aula de hoje vai ser sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Eu vou fechar aqui um pouquinho o vídeo só para vocês verem o que está escrito aqui embaixo, tá? Os conceitos básicos, né? Esses conceitos básicos nós estamos revisando, né? Nós já vimos isso no início, mas é bom nós revisarmos. Substância pura é formada exclusivamente por partículas. Lembrando que essas partículas são as moléculas. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras. As misturas, elas vão poder ser classificadas em homo, lembra da aula que eu falei para vocês? Homo igual, hetero, diferente. Ou seja, a diferença entre elas é que a mistura homogênea, ela vai apresentar uma única fase. O que é uma única fase? Por exemplo, o álcool em gel, que está tão na moda, né, diante da situação que nós estamos vivendo. Ele é uma mistura. Eu vejo apenas uma única fase. Ali tem o componente gelatinoso, que não é gelatina. Eu tenho ali uma porção de água, eu tenho ali uma porção de álcool e eu tenho ali outros componentes, tá? Mas continua sendo uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea, ela então vai apresentar duas ou mais fases. Cada fase é uma porção, né? E tem um aspecto visual diferente. Por exemplo, quando a gente faz café com leite com Toddy, leite com Nescau. Se nós deixarmos um tempinho, a gente vê no final ali o Nescau se depositando. Então, eu tenho ali uma mistura heterogênea. Para as meninas que usam muito, agora principalmente no inverno, aquele óleo trifásico, óleo bifásico. Por que bi? Por que tri? Porque duas fases, três fases, certo? Eu deixei aqui para vocês um mapa mental, ele é muito legal, já já eu fecho o vídeo de novo, tá? Para vocês terem uma visão bem ampla sobre eles. Mas então, ó, o que nós temos aqui? A diferença entre mistura e substância, tá? Então, uma substância vai apresentar, conforme o mapa mental aqui, ó, apenas moléculas O2.
Quando eu tenho uma mistura, eu vou ter duas ou mais substâncias. Então, aqui, ó, essa mistura tem o O2, tem o N2, o CO2 e o H2O, que está bem clarinho aqui. Misturas heterogêneas está aqui no cantinho, ó. Duas ou mais fases, água e óleo, o sangue, água e areia. As homogêneas estão aqui em cima, ó. Apenas uma fase, a água e o açúcar, o ar atmosférico, o ouro, né, aquela joia que nós utilizamos. E tem uma informação muito importante aqui, que é o gráfico da temperatura, tá vendo, ó? Temperatura. Este gráfico, ele mostra para nós como que é o comportamento de uma substância, na verdade, de uma mistura, em relação ao tempo e como ocorre. Esse intervalo aqui, eu vou até mudar a caneta. Esse intervalo que tá aqui, ó, e este intervalo que tá aqui, o que que significa isso? O primeiro intervalo, ele é o ponto de fusão. Ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. O segundo pontinho, né, o segundo intervalo, é o ponto de ebulição. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso quer dizer que antes desse intervalo, eu vou ter a substância no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ficou parecendo um T, né? Deixa eu fechar mais aqui. E o ponto de ebulição, eu vou ter o estado líquido. E depois do ponto de ebulição, o que eu vou ter ali é o estado gasoso. Quando eu tenho uma mistura comum, o que que é uma mistura comum? Por exemplo, aqui, ó, uma mistura de água e açúcar. Eu vou ter, então, um ponto um gráfico mais ou menos parecido com esse, mistura comum, tá? E aí eu vou lançar o desafio a vocês, porque agora, nessa forma que nós estamos, a gente precisa de algumas situações. Então, para vocês entenderem mistura eutética e mistura azeotrópica, façam um pequeno resuminho colocando exemplo, porque o importante aqui é vocês conhecerem os exemplos, tá? Para mim, eu vou dar o conceito, mas eu gostaria que vocês fizessem. Isso vai ser uma forma de atividade para a gente poder explorar o conteúdo, tá? Então, vamos ver. A mistura eutética, quando a gente observa o ponto de fusão, veja que ele está linear, ou seja, ele está constante. Quando a mistura é eutética, o seu ponto de fusão é constante. Enquanto que o ponto de ebulição, e vocês podem observar aqui, enquanto o ponto de ebulição, ele é variável, ele está subindo um pouquinho. Na mistura azeotrópica, eu vou fechar o vídeo para vocês verem direitinho o nome. Na mistura azeotrópica, o que vai acontecer? O ponto de ebulição vai ser constante, enquanto que o ponto de fusão, ele vai variar, ou seja, tem uma subidinha, certo? Eu vou colocar lá como atividade, eu quero exemplos de misturas eutéticas, exemplos de mistura azeotrópica e, por favor, conceitue, beleza? Vamos continuar. Agora nós vamos ver aqui uma atividade prática. Eu vou fazer apenas o exercício número 1. Os próximos, todas essas atividades são do PET, para vocês realizarem, colocarem para mim o gabarito na atividade que eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Então vamos ver o primeiro aqui, ó. Observe a representação do sistema
1, do sistema 2 e do sistema 3. O número de fases em cada um deles é: no sistema 1, eu vejo uma fase azul, uma fase granulada e uma fase amarela. Então, aqui eu tenho 3 fases. No recipiente 2, eu vejo uma fase azul, uma fase granulada e eu vejo umas pintinhas dentro da fase azul. Então, eu também estou vendo 3 fases. No recipiente 3, eu tenho uma fase azul, uma fase granulada e uma fase amarela. E um troço lá no fundo, uma 4ª fase. Então, eu tenho aqui 4 fases. Resposta certa, letra B. Certinho? Eu vou passar aqui os outros para vocês verem as outras atividades, tá? Para vocês verem que é exatamente igual o do PET, tá bom? Tem essa para vocês também fazerem uma análise dos sistemas. A próxima, vocês vão ter que assinalar quais são substâncias, ou melhor, misturas homogêneas e vão justificar a resposta. A justificativa, lembre-se que ela é muito similar ao conceito do que é mistura homogênea. E a atividade 4, você vai fazer uma relação das colunas. A coluna A, mistura líquida homogênea constituída por 2 substâncias. Então, qual que vai se assemelhar aqui? É só fazer a correspondência. E aqui, na atividade 5, pede para vocês fazerem a mão na massa. Tem o vídeo, tá aí o vídeo, depois eu vou colocar o vídeo lá para vocês. E aí vocês vão preparar um relatório com os seguintes tópicos. O tópico 1, quais foram os materiais utilizados neste vídeo? Quais foram os procedimentos que vocês assistiram no vídeo? Quais os conceitos abordados na hora da experiência? E o que vocês podem concluir? Qual é a conclusão que vocês tiram? Não é assim, eu gostei do vídeo, não. É falando assim, pelo vídeo eu pude concluir, né? Porque tem a ver com mistura homogênea, tem a ver com mistura heterogênea, deu para perceber o conceito de mistura, deu para perceber o conceito de substância. É isso que eu quero que vocês coloquem na conclusão. Combinados? A gente se vê semana que vem. Bons estudos para vocês, bom retorno, que seja bom, que seja proveitoso para todos nós nessa nova viagem relacionada à educação. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.